Então, se eu fosse o presidente da República, eu faria o seguinte para resolver toda essa questão da pandemia. Eu faria o seguinte, olha, eu começaria por... Bom, analisando, vendo, eu vi que não deu certo, então eu faria o seguinte, eu acho que eu ia precisar de pessoas para me ajudar. Olha só, pensando aqui nessa questão do que está acontecendo no nosso Brasil, não somente nele, mas em todo o mundo, essa questão dessa pandemia que se espalhou por, podemos dizer, todo mundo, né? Eu fico pensando, de quem é a culpa? Será que a culpa é do PT, é do PMDB, é do PSDB? Será que a culpa é do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro? Se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Para manter a economia do país? Para cuidar das vidas, para cuidar de pessoas, o que seria a sua atitude? Analisando aqui, eu estive pensando e cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, se o governo federal determinasse que tudo parasse, por exemplo, o caminhoneiro parasse, os hospitais parassem, as farmácias parassem, as escolas parassem, tudo fechasse, parasse, não funcionasse absolutamente nada. E dissesse que a razão pelo qual ele estava tomando essa medida seria por precaução, por preocupar-se com vidas, preocupar-se com a salvação de vidas, né? Que pessoas estivessem livres de serem infectadas por este vírus. Bom, eu acho que ele não estaria correto, sabe por quê? Porque muitas coisas automaticamente estariam deixando de funcionar, né? Por exemplo, se os hospitais fecharem, porque o Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, ele estaria pensando em vidas. No hospital existem vidas, a começar dos médicos, né? Os enfermeiros, as faxineiras, né? Que trabalham nos serviços gerais, são vidas. Então, o presidente demonstrando a sua preocupação com tais pessoas, os hospitais também seriam totalmente fechados. Se ele continuasse pensando desta maneira, ele também teria que fechar a questão dos motoristas de ambulância quando alguém adoecesse. Por exemplo, aquela mulher que está grávida dos seus 8 meses, 9 meses e está prestes a dar à luz, ela também não poderia ligar para o hospital para que a ambulância viesse até ela, porque também o motorista da ambulância é uma vida, ele tem uma família, ele precisa se precaver contra esse vírus. Só que nesse dia também ele não vai estar trabalhando. Daí aquela senhora que está em casa fazendo o seu almoço, porque tem crianças, tem filhos pequenos, ela precisa fazer um almoço e de repente o gás acaba. Só que a lei decretada pelo governo federal proíbe de que qualquer pessoa esteja em plena atividade do seu trabalho. Então, ela não poderia ligar para o entregador de gás para vir até a sua casa para entregar o seu gás, porque também quem entrega gás é humano e está sujeito a esse vírus. Mas o problema não para por aí. Aquela pessoa que acabou a sua feira, não se precaveu, tinha que receber o dinheiro, daí 10, 15 dias ela recebeu, só que nesse dia a feira dela, os alimentos acabaram e ela precisa de fazer a sua compra do mês. Bom, talvez ela pense o seguinte, eu não vou sair à rua porque a ordem é ficar em casa, não está funcionando nada, eu não posso trabalhar, mas eu vou fazer a minha compra pela internet, vou fazer a minha compra online. Ela estaria enfrentando um problema, porque quem está do outro lado no supermercado, fazendo hora extra, trabalhando dioturnamente, o tempo todo, também são pessoas que têm vidas. Elas têm uma família e também eles não podem trabalhar porque eles estão em casa. Acontece que o entregador que sairia do supermercado e iria até a sua casa também não vai poder fazer a sua entrega, porque também ele corre um risco, afinal de contas ele tem uma família. Ele tem um esposo, tem uma esposa, tem pai, tem mãe, tem pessoas ao seu lado e ele poderia ser aquele que levaria a feira até a sua casa, mas ele também não pode. Agora, se nós formos analisar, nós podemos pensar bem por um lado, talvez que fosse positivo, porque você mesmo poderia se deslocar da sua casa e ir até o supermercado no seu carro, para buscar a sua feira, buscar o seu gás, fazer a sua compra. Só que quem
estaria lá para te atender? O supermercado está fechado. Então você também estaria impossibilitado de ir fazer a sua compra. Agora você me diz, mas eu vou aproveitar e vou sair no meu carro e sei de um supermercado que está atendendo. Bom, você enfrentaria dois problemas. Primeiro, o supermercado vai estar fechado porque existem vidas lá, inclusive a atendente, o gerente, os encarregados, o açougueiro, o padeiro, todos estão em casa, eles não estão trabalhando. E pode ser também que o seu veículo ele acabe o combustível e daí você vai ter que passar no posto porque você tem dinheiro e você pode comprar o combustível e pode colocar no seu veículo. E você vai resolver o seu problema. Só que chegando no posto de combustível, também ninguém vai te atender. Bom, essa atitude do governo federal parar todo o comércio seria uma loucura, não é verdade? Mas ele poderia ignorar, fazer de conta que nada está acontecendo e liberar todas as pessoas para trabalharem. Aí seria uma loucura pior do que a aglomeração, a proliferação do vírus seria ainda maior, porque ia ter muito contato um com o outro e dessa maneira ele ia se espalhar com muito mais rapidez. Bom, no seu lugar, o que você faria com o presidente? Talvez você diga, mas eu nunca fui e nem serei presidente. Bom, mas é um pensamento que as pessoas estão tendo. Porque se ele, o presidente da República, ele traz um decreto que elimina tudo, fecha tudo, ele está errado. Se ele disser que ele vai deixar funcionar tudo normal, como se nada estivesse acontecendo, seria a pior loucura. Aí o questionamento é o seguinte: por que está funcionando de uma maneira parcial? Você consegue ligar no gás e o gás vir até você. Você consegue, caso precise, alguém sentir alguns sintomas, seja do Covid-19, seja uma gravidez que a mãe está prestes a dar à luz, seja alguém que caiu, quebrou o braço, se acidentou em algo inesperado, ele pode se deslocar e ir até o hospital porque lá também vai ter pessoas para atender. Você pode sair da sua casa e ir até o supermercado, você pode fazer a sua compra online e você vai receber a sua compra em sua casa. Tudo está sendo resolvido de uma maneira parcial, de maneira que isso esteja sendo contribuído, esteja contribuindo de fato para que a economia do país ela não pare, ela continue de uma forma lenta, muito devagar, mas de maneira que vai funcionando, as coisas vão funcionando. Agora, e aí? Eu fico ou saio de casa? Bom, primeiro, se você não tem necessidade de sair de casa, você tem o seu sustento, você tem o seu trabalho, no que diz respeito, você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa, não saia de casa. Se você tem condições, você tem dinheiro para fazer a sua compra online e receber em sua casa, faça a sua parte, fique em casa, porque enquanto você está em casa, alguém está lá por você, alguém está contribuindo para você contribuir com eles. Outra coisa, se você está desempregado, dificilmente você vai conseguir um trabalho de carteira assinada neste momento, então não é tempo de buscar por um trabalho, fique em casa. Mas como que eu vou manter? Talvez você diga, mas eu tenho uma família, eu preciso de trabalhar. Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Quem trabalha diariamente, vive do dia a dia, depende de cada dia para conseguir o seu recurso para manter a sua família, para pagar o gás, como eu disse, para fazer uma compra e precisa trabalhar, vai conciliando isso. Se for necessário trabalhar todos os dias, que você trabalhe. Mas se tem como você trabalhar um dia na semana, 2 dias, 3 dias na semana, dia sim, dia não, se dá para você ir conciliando isso de maneira que você contribua ficando em casa, trabalhando, ficando em casa, trabalhando, faça isso. Nosso dever é contribuir para que essa pandemia ela não continue se espalhando. Mas essa não é a maior ignorância. A maior ignorância que eu vejo no que está acontecendo não é a direção de culpa ao governo federal. A pior covardia, a maior falta de caráter
É alguém querer aproveitar deste momento para lançar toda a culpa no governo federal. A pior covardia são as pessoas aproveitarem este momento exatamente para destruir a imagem do presidente da República, que, aliás, qualquer um que estivesse lá neste momento estaria enfrentando essa mesma dificuldade, já que ele não é o criador deste vírus. É momento de nós analisarmos, é momento de nós pensarmos. A culpa não está no governo, não é momento de fazer política, não é momento de aproveitar deste momento de dificuldade para querer aparecer fazendo política. O maior problema, a maior covardia é querer aproveitar deste momento, ao invés de juntar forças, dar ideias, o que pode ser feito e querer juntar forças para derrubar aqueles que estão lá em cima, tentando fazer alguma coisa. Quero aqui, em poucas palavras, parabenizar, principalmente os médicos que estão aí empenhados, enfermeiros, as pessoas dos serviços gerais, recepcionistas, pessoas que estão trabalhando no supermercado, todos os entregadores, seja ele entregador de gás, entregador lá, o motoboy, entregador de farmácia, seja aquele que está lá, o caminhoneiro que está transportando alimento de um lado para outro, os frentistas que estão aí nos postos de combustíveis, os mecânicos que estão, mesmo tendo família, estão trabalhando, colocando a sua vida em risco, porque precisam do trabalho. Quero parabenizar também a todos que estão empenhados, principalmente o corpo de bombeiro, a polícia militar, essas pessoas que também são seres humanos e estão sujeitos ao mesmo perigo do que eu e você, mas eles não estão de braços cruzados, eles estão lutando. Sabe por quê? Porque eles não podem ficar em casa. Agora, se você pode, fique em casa, ajude, contribui, fica de boca fechada, não critique, mas ajude. Qualquer decisão que o governo federal tomar agora, de fechar tudo ou de deixar tudo aberto, ele estaria errado. E mesmo ele deixando algumas coisas funcionar parcialmente, também ele está sendo visto como alguém que está agindo errado. A minha pergunta, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo, no lugar do presidente da República, o que você faria? Você fecharia tudo? Quando eu digo tudo, é mandar o policial para casa, não precisa do policial trabalhar, não precisa do bombeiro, não precisa do médico, não precisa do frentista, não precisa da recepcionista, não precisa da atendente do supermercado, você não precisa do mecânico, você não precisa de nada. Fechar tudo, parar com tudo. E a segunda decisão seria ignorar, fazer de que nada está acontecendo e deixar tudo funcionando normal. E a terceira atitude seria deixar funcionar parcialmente as coisas, de maneira que tudo que você precisar, você possa conseguir. Se você precisar de tudo, não vou recitar, mas de tudo que você precisar, você tem um atendimento, tá bom? No lugar do presidente, o que você faria? Fecharia tudo, ignoraria esse momento e continuaria deixando tudo funcionar normal, ou você deixaria funcionando parcialmente, né? Tanto o presidente, quanto o governador, quanto o prefeito. Afinal de contas, o decreto vem do governo federal, os governadores vão colocando, né, em prática essas atitudes, eles vêm tomando essas medidas. E a mesma coisa acontece com o prefeito, que precisa tomar essas medidas. E graças a Deus têm sido tomadas aqui em Montes Claros, na nossa cidade, e vamos torcer para que dê certo. Que neste momento possamos dar as mãos uns aos outros e torcer para que em breve possamos passar por este momento de tamanha dificuldade, momento em que muitas pessoas já perderam seus parentes, já perderam pais, mães, filhos. Momento de tristeza. Eles são famílias, são seres humanos, assim como eu e você, assim como qualquer profissional, seja da área da saúde, da segurança, não importa, tá bom? Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos dê em breve esse tempo de milagre, esse tempo de vitória. Beleza?
Eu sou Márcio Biblias e passei por aqui só para comentar com você. Gostando deste breve comentário, você pode estar marcando seus amigos, você pode estar compartilhando e dando também aqui abaixo a sua sugestão, a sua ideia. Beleza?